O meu nome é Nuno Antunes Santos, sou licenciado em Engenharia e Arquitetura Naval pelo Técnico, tenho um MBA da Nova e sou administrador delegado da Lisnaves Saleiros Navais. Eu nasci na Figueira da Foz em 1965 e vivi lá até aos 14 anos, depois vim para Lisboa. Sempre tive uma mente muito de engenhocas, em miúdo adorava desmontar e voltar a montar os brinquedos. E sempre adorei o mar, barcos, desde criança que ando de barco, faço vela desde miúdo e todo tipo de desportos aquáticos. Portanto, a engenharia naval, para mim, foi uma opção muito óbvia, embora tenha tido algumas hesitações. Dado este meu interesse pela engenharia, também gosto muito de mecânica e de eletrotecnia, e como a indústria naval estava em crise na altura em que eu ia para a universidade, pensei seriamente em ir para a engenharia eletrotécnica em vez de engenharia naval, porque também gostava muito e parecia ter um futuro mais promissor. Conversei com os meus pais que me disseram que a economia é cíclica e que se naquele momento a indústria naval estava em crise, o normal seria que após a conclusão do curso já tivesse dado a volta e as coisas estivessem então muito diferentes. E assim foi, inscrevi-me em Engenharia e Arquitetura Naval no Técnico e quando terminei o curso as coisas já estavam muito diferentes. A crise estava muito mais acentuada na indústria naval. Eu, enquanto estava no Técnico, candidatei-me ao MBA da Nova e na altura era muito, muito difícil entrar, não sei como é que está hoje, deve ser igual, mas era muito difícil entrar. Na mesma semana em que recebi uma carta em casa a dizer que a minha candidatura tinha sido aceita e que, portanto, podia fazer o MBA da Nova, nessa mesma semana recebi um convite para ir a uma entrevista aos Saleiros Navais de Mondego. E fiquei assim muito hesitante, fui à entrevista, mostraram-me um projeto de uns navios lindíssimos que ainda hoje operam no Tejo, uns ferries de 500 passageiros, catamarãs em alumínio com propulsão de jato de água, com linhas lindíssimas. Portanto, uma tecnologia do alumínio é mais bonita do que a tecnologia do aço, para mim, quer no projeto, quer na execução, na construção naval. E catamarãs com propulsão de jato de água, quer dizer, tudo aquilo era novidade. E eu fiquei, de facto, agarrado àquele projeto. Mas queria muito fazer um MBA, com a questão que a construção desses navios seria na Figueira da Foz e o MBA seria em Lisboa, numa altura em que ainda nem sequer havia autoestrada Figueira-Lisboa. Qual delas é que eu vou escolher? Acabei por escolher ambas. Durante 2 anos vivi na estrada, mas tinha boa idade para fazer isso e eu não me arrependo. Os Saleiros Navais de Mondego estavam organizados, estávamos na altura a fazer a certificação para o Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9001. Tínhamos ainda muito trabalho a percorrer, mas estavam minimamente organizados. Quando fui para a Naval Ria, encontrei um saleiro que estava bastante mais atrasado em termos de gestão e de cumprimento, desde logo cumprimento legal e cumprimento de segurança e ambiente. Portanto, aí houve um trabalho muito grande para arrumar a casa, digamos assim. Mas esse trabalho foi feito e transformámos um chaleiro de reparação naval num chaleiro de construção naval e esse trabalho foi feito. Depois tive um convite para ir para a Holanda, nunca me tinha passado pela cabeça sair do país, mas fui encontrado por um headhunter holandês que acabou por me levar para a Holanda e adorei. Depois acabei por levar também parte da família para a Holanda. Gostámos tanto daquilo que nunca pensámos em voltar para Portugal. A nave é um chaleiro de referência na reparação naval mundial. É uma empresa que está em elaboração normalizada, com uma capacidade financeira bastante robusta, capacidade creditícia. Estamos a gerar resultados, mas com necessidade de fazer algumas modernizações, quer a nível tecnológico, quer a nível de processo, quer a nível de gestão. E, portanto, tínhamos aqui alguns desafios que eu achei muito interessantes e, portanto, está a ser o desafio mais bonito da minha carreira empresarial. Na reparação naval tudo é urgente, os prazos são todos muito rápidos, o navio chega aqui,
tem um período médio de reparação de 2 semanas e nessas 2 semanas nada está previamente, ou muito pouco está previamente planeado, porque só quando começamos a abrir tanques e máquinas e sistemas é que começamos a identificar os trabalhos. Portanto, muitos trabalhos que julgávamos e que o armador do navio julgava que iriam ser feitos vão ser cancelados, porque afinal aquilo está bom e não é preciso realizar esses trabalhos. Outros trabalhos que ninguém imaginava são identificados, são encontrados, identificados e têm de ser encontradas soluções e recursos e pessoal para os executar. E passadas 2 semanas o navio sai daqui com esses trabalhos todos executados e aprovados. E como pit stop que é, não temos tempo, por vezes, para pensar, para olhar para o futuro, para olhar para o que estamos a fazer hoje, se é esta a melhor forma. E a organização estava muito focada no pit stop e não estava muito a olhar para o futuro. E essa é uma das minhas principais missões aqui, é preparar a empresa para as próximas décadas. Isso só se faz com as pessoas. E a Lisnaf, felizmente, é uma empresa que tem uma grande responsabilidade social, desde sempre. Por isso é que eu digo que é um projeto muito bonito, não é só do ponto de vista de gestão e do ponto de vista tecnológico, é também do ponto de vista da boa cidadania que a empresa tem. É uma empresa com uma forte componente de responsabilidade social, portanto as pessoas importam e nenhuma mudança se faz contra as pessoas ou sem as pessoas. E adquirir uma nova máquina, instalar uma nova máquina com uma nova tecnologia, com maior produtividade, é muito fácil. Consultamos os fornecedores, vemos as características da máquina, vemos o input, vemos o output, temos os parâmetros todos, é possível fazer um business plan. Nas máquinas é muito fácil. Nas pessoas é mais difícil, porque as pessoas ou estão connosco e fazem porque entendem que é esse o caminho, ou podem dizer que sim com a cabeça e depois continuam a fazer tudo da forma que entendem. E, portanto, não podemos impor às pessoas o caminho, temos de trabalhar com elas, encontrar com elas com humildade, porque às vezes as soluções melhores não é o gestor de topo que as tem. A maior parte das soluções para a maior parte dos assuntos estão no chão de fábrica e as pessoas que estão lá todos os dias a trabalhar com os assuntos estão fartos de identificar há muitos anos o que é que está mal e o que é que devia ser feito. E isto desde a gestão de fábrica até a gestão de topo, em todos os níveis as pessoas conhecem a empresa, conhecem o seu trabalho e, portanto, temos de as ouvir e trabalhar com as pessoas para encontrar e implementar as melhores soluções. E essa é a parte mais difícil. Saber ouvir, compatibilizar, porque depois às vezes as pessoas têm boas soluções, mas é do seu ponto de vista para aquele setor, mas depois não é compatível com o resto. Pode ser ótimo para aquele setor, mas acabar por ser prejudicial para o todo da empresa. E, portanto, fazer esse equilíbrio e ouvir as várias partes, e como em todas as empresas, a Lisnaf não é exceção, também tem aqui alguns silos, e tentar quebrar esses silos e tentar encontrar o bem comum para a empresa é o mais desafiante, porque as pessoas não vêm com uma ficha de produto com a identificação do output do sistema. Portanto, as pessoas são pessoas e isso é o que torna as coisas mais difíceis, mas também mais aliciantes. Porque a engenharia naval está muito ligada aos navios e o mar é muito mais do que navios. E especialmente para o caso português, que temos uma zona económica exclusiva muito grande e estamos a negociar na ONU a extensão da nossa plataforma continental para ficarmos com um mar ainda maior, nesse caso no leito marinho e subsolo marinho, não na coluna de água e superfície. Mas o mar tem um potencial enorme, porque tem recursos biológicos e alimentares, recursos energéticos, recursos minerais, recursos para o turismo, uma componente de defesa, uma componente de comércio internacional com as autoestradas do mar. Nós só temos um país vizinho em fronteira terrestre, mas pelo mar estamos ligados a dezenas e dezenas de países, a mais de 100 países no mundo. E, portanto, o mar tem um potencial enorme para Portugal. E para explorar o mar de uma forma sustentável, primeiro temos de o conhecer. E para conhecer o mar, precisamos de navios. Portanto, a componente de engenharia naval é fundamental. Mas a componente de engenharia oceânica também é importantíssima, porque o navio é uma plataforma com uma missão, mas para o desempenho dessa missão
precisamos de outras disciplinas de engenharia, de outras áreas de engenharia. Eu tive a felicidade de trabalhar muito ligado ao offshore oil and gas, na Holanda, e tive a oportunidade de ver uma realidade que eu próprio, como engenheiro e arquiteto naval, desconhecia, que é a tecnologia do offshore oil and gas, perdão, que está ao nível da exploração espacial. Nós mandamos astronautas para a órbita próxima terrestre, mas mandamos também profissionais altamente qualificados para trabalhar em mergulho hiperbárico a 300 metros de profundidade, que estão mais distantes de um eventual socorro em caso de emergência do que um astronauta, porque um astronauta mete-se numa cápsula de fuga e em 6 horas está na superfície da Terra. Um mergulhador hiperbárico que esteja comprimido a 30 bar para regressar à nossa pressão atmosférica precisa de 6 dias de descompressão. E há navios que não têm meios próprios para o retirar do navio no caso de uma emergência. Portanto, ele tem de fazer a descompressão a bordo durante 6 dias. Se o navio arder ou se for ao fundo, já não há descompressão. E as tecnologias que utilizamos para a operação remota, para a investigação, para a pesquisa de subsolo, é tecnologia de ponta ao nível, não estou a exagerar, ao nível da tecnologia espacial e aeroespacial. E isto é uma realidade desconhecida do público, o que é normal, mas também desconhecida, como eu disse, eu próprio desconhecia e muitos dos meus colegas desconhecem. Portanto, os campos que isso abre para a engenharia oceânica, do que se pode fazer no oceano, quer dizer, há aí um campo enorme para desenvolver todas as áreas da engenharia. Estamos aqui na Lisnave, um estaleiro que nasceu como sete-nave, foi inaugurado em 1974, para construção e reparação naval. Construíram-se aqui grandes petroleiros. Hoje não há um único petroleiro construído fora da Ásia. Nem na Europa, nem nas Américas, nem em África, nem... só Ásia. Hoje a Ásia constrói 95% da arqueação bruta mundial. E quando digo Ásia, 3 países, China, Coreia do Sul e Japão, constroem 95% da arqueação bruta mundial. O papel da Europa reduziu-se enormemente. A Europa tem andado distraída, julgo eu, em relação à sua própria segurança e à sua própria soberania, porque 80% do nosso comércio externo é feito por via marítima, 40% do nosso comércio interno é feito por via marítima e fluvial, e, portanto, nós somos um continente marítimo. E perdemos já a capacidade de construção naval de grandes navios. Continuamos a construir na Europa navios menores, mas de grande integração tecnológica, e navios com maior valor acrescentado. Mas também é uma questão de tempo até a Ásia começar a construir esses navios. Por exemplo, navios de passageiros só eram construídos na Europa. No ano passado foi construído um na China. Terá sido o primeiro de muitos. E, portanto, se a Europa não abrir os olhos, vamos continuar alegremente a perder capacidade industrial. Mas a realidade é que tivemos guerras e tivemos um desprendimento dos Estados Unidos, que entende já não ser o nosso anjo da guarda, e que disse aos europeus, se quiserem proteger, protejam-se vocês. E, portanto, a Europa está agora a abrir os olhos para esta realidade e a perceber que há algumas indústrias que são estratégicas para a sua soberania, para a sua segurança. Porque se não tivermos navios, como é que importamos alimentos, matérias-primas, energia? Estamos totalmente dependentes de navios para isso. E já não construímos os navios. Se não os repararmos, também aí a dependência ainda aumenta mais. Eu, neste momento, sou também vice-presidente da Associação Europeia da Reparação Naval e temos tido alguma intervenção junto ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia para trazer estes assuntos para cima da mesa. Até há uns anos ninguém nos ouvia, mas agora ouvem-nos com muito mais interesse e atenção. E eu quero acreditar, já na sequência do relatório Draghi, na sequência da transformação do Green Deal no Industrial... do Green Deal no Industrial Clean Deal,
Portanto, a Europa começa a perceber que estes assuntos têm interesse e, com este novo interesse da Europa, eu acredito num futuro de uma indústria naval muito promissor. Também com o conceito de dual use para a indústria naval civil e militar. Porque se perdermos a capacidade industrial naval civil, depois também perdemos massa crítica para conseguirmos projetar, construir e manter os navios militares. Portanto, finalmente a Europa está a olhar para isto com outros olhos e haverá maior facilidade em realizar investimentos em infraestrutura de suporte à construção e reparação naval. Portanto, eu antevejo um futuro muito promissor para esta indústria nas próximas décadas na Europa e em Portugal. Ao longo da minha vida, como imaginará, já contratei muitos jovens engenheiros navais e jovens engenheiros maquinistas navais e jovens engenheiros mecânicos. O mundo é muito pequeno e o mundo naval é minúsculo. A indústria naval é uma indústria muito internacional. Mas encontramos sempre, somos sempre os mesmos. E transitamos de uma empresa para a outra, mas nos eventos internacionais e nas feiras e nas associações somos sempre os mesmos. Portanto, nós podemos mudar de empresa, mas não podemos mudar de reputação. Eu sou eu e a minha reputação acompanha-me. Portanto, tecnicamente, verifiquem os vossos cálculos 2 vezes e 3 vezes e 5 vezes e as vezes que forem necessárias para terem certeza de que os cálculos que estão a apresentar em termos de engenharia estão corretos e que as soluções são as corretas. E do ponto de vista pessoal também, mantenham sempre a vossa integridade, a vossa seriedade, porque a vossa reputação técnica e pessoal vai-vos acompanhar ao longo da vida. E, portanto, invistam nisto. Está feito. Está feito? Pronto. Obrigado.